Você nesse momento a abrir a sua Bíblia, o livro de 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, no capítulo 30, nós vamos ler do versículo 1 ao 9 e depois os versículos 18 e 19. Você que se conectou agora conosco para cultuar ao nosso Deus, ouvir a palavra de Deus, seja muito bem-vindo. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que o Senhor fale ao meu coração e ao seu coração nesta noite, já final de tarde, início de noite. Nós estamos transmitindo o culto desde a Igreja Evangélica Congregacional, aqui no bairro das Indústrias, João Pessoa, Paraíba. Vamos juntos ler o texto bíblico. Nós teremos no telão também, mas você que tem sua Bíblia aí, não deixe de usá-la nesse momento, de ler a sua Bíblia. A palavra do Senhor nos diz assim, 1 Samuel, capítulo 30, do versículo 1 ao 9, e depois leremos também os versículos 18 e 19. Diz assim a palavra do Senhor: Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclague, e a esta ferido e queimado. Tinha levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens viram a cidade, e ela queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoá e a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: Trazei-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: Perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: Persegue-o, tu alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Versículos 18 e 19. Assim Davi salvou tudo quanto havia tomado os amalequitas. Também salvou as suas duas mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem um despojo, nada do que lhes havia tomado, tudo Davi tornou a trazer. Aberta nesse texto da palavra do Senhor, eu gostaria que nós pudéssemos refletir nessa noite sobre o seguinte tema: o que fazer diante das perdas da vida? O que fazer diante das perdas da vida? A situação que Davi e os seus homens enfrentaram aqui foi uma situação muito difícil. Davi, anteriormente e também nesse tempo aqui, ele estava sendo perseguido, duramente perseguido por Saul, pelo rei Saul.
Saul perseguiu por diversos lugares, e já não tinha Davi para onde ir. Ele teve que se refugiar na terra dos filisteus. E estando aí nas terras dos filisteus, o rei dá para ele um lugar de refúgio, justamente a cidade de Ziclag. E ele estar ali servindo ao rei, estar ali trabalhando juntamente com aquele rei filisteu. Chega um momento que os filisteus se juntam, vários comandantes, governadores, príncipes filisteus, e vão guerrear contra Israel. E Davi vai junto com os seus homens. Mas os príncipes dos filisteus dizem: não, ele não pode ir conosco, ele é um homem de guerra. Vai que ele se levanta contra nós, até para poder agradar ao seu senhor, ao seu rei, Saul, e vai ter muitas baixas entre nós, muitos vamos morrer. Eles sabiam que Davi era um homem de guerra. Então o rei Aquis mandou que Davi retornasse para Ziclag. O rei sabia do testemunho de Davi, da lealdade de Davi, mas ele teve que voltar porque os príncipes dos filisteus, os comandantes, não aceitaram que Davi guerreasse juntamente com eles. Então Davi retorna a Ziclag com 600 homens, eram os homens que acompanhavam o rei Davi. Então quando eles chegaram na cidade de Ziclag, o que eles encontraram? Uma cidade totalmente queimada. As suas mulheres, os seus filhos foram levados pelos amalequitas. E diante daquele quadro tão difícil, eles já tinham caminhado 3 dias, já estavam muito cansados, né? Um estudioso disse que eles tinham caminhado ali 128 quilômetros. E durou naquele tempo, 3 dias aí de caminhada. Então chegaram muito cansados, pensando em ver suas mulheres, os seus filhos, chegar na cidade de refúgio, mas aquela cidade estava um caos. E eles começaram a chorar, e a Bíblia diz que eles choraram tanto Davi como os homens também, que ficaram todos sem forças, ficaram totalmente desanimados com aquela situação, sem forças, não sabiam o que fazer. De repente começam a conversar entre eles e se dispõem a matar Davi, a apedrejar Davi. Certamente estavam colocando a culpa sobre Davi, que era o líder deles, que tinha guiados até a guerra juntamente com os filisteus contra Israel, e tiveram que deixar suas esposas, seus filhos, seus bens, e agora estavam querendo apedrejar a Davi. A palavra do Senhor diz que Davi se angustiou muito. Aí no versículo 6, Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. A situação era caótica, era terrível. Imagine para Davi, que estava fugindo de Saul e teve que viver muitas vezes em cavernas, passar dias em cavernas, fugindo de um lugar para outro, até que enfim ele encontrou um lugar de refúgio, que era a cidade de Ziclag, que havia sido dada pelo rei para que ele pudesse morar lá, e juntamente. Mas aquela cidade, o seu refúgio, a cidade que era um refúgio para ele, deixou de ser. Estava em ruínas, queimada toda a cidade. Bem, diante dessa, onde a família dele e de todos os homens estavam ameaçadas, Davi. Como reagiu Davi? Antes de respondermos a esta pergunta, queridos irmãos, nós temos um período de muitas perdas. Quantas pessoas têm perdido seus empregos? Quantas pessoas estão com medo de perder o emprego? Quantas perderam seus familiares? Estão com seus familiares internados em situação de... Outras, por conta da perda de seus familiares, dias de luto, dias de lágrimas.
já não tem vontade, a vida já não tem o mesmo sabor, a comida já não tem o mesmo sabor. Continuar aqui parece que é tão difícil. O que fazer diante das perdas da vida? Muitas pessoas perderam o ânimo, muitas pessoas perderam a esperança, porque estava colocando sua esperança nos homens ou recursos deste mundo, e viram que agora já não tem mais esperança. Quantas pessoas vivem uma incerteza tão grande em relação ao futuro? E o que fazer diante das perdas da vida? Talvez você está passando por um momento tão difícil, um momento de muita angústia, um momento talvez que você tenha chorado tanto que tem se sentido sem forças, momento que você não vê como reagir, como voltar a lutar, como tocar a vida, como continuar vivendo com ânimo. O que fazer diante das perdas da vida? Como falamos aqui, Davi e os seus homens estavam diante de uma perda muito grande. A cidade foi queimada, os bens foram levados, mas o maior bem deles, aqui na terra, que eram as suas mulheres, os seus filhos, também foram levados. E eles não sabiam para onde, não sabiam o que realmente tinha acontecido com eles. E Davi agora se levanta, mesmo sem forças, porque Davi também chorou, até não ter mais forças para chorar. Está aí no versículo 4, diz assim: então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Davi não tinha mais forças, Davi estava angustiado, muito triste. Mas veja o que aconteceu aí no versículo 6, no final do versículo 6. E a primeira coisa que nós estamos fazer diante das perdas da vida, no final do versículo 6 diz assim: porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Ele se reanimou no Senhor. A fonte do ânimo de Davi, ou dele reanimar-se novamente, não foi uma força interior, como muitas vezes vemos as pessoas aconselhando e dizendo: busque a sua força interior, busque a sua força, você vai vencer. Essa força humana, existe uma força humana que o próprio Deus dá pela graça comum dele. Essa força se acaba. E quantos estão como Davi, sem forças, já não tem mais essa força nele mesmo, acabaram-se as forças. Davi se reanimou não nas experiências passadas que ele teve, de vencer batalhas, de conquistar tantas coisas. Ele não se reanimou nisso. Ele se reanimou no Senhor seu Deus, na fonte de toda força. O Senhor é a fonte de toda força. O Senhor é a força da vida do seu povo. A palavra do Senhor nos diz que os jovens se cansam e se fatigam, e os moços e os exaustos caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Ele multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor, e foi justamente o que aconteceu aqui. Davi se reanimou no Senhor, o Senhor multiplicou as forças de Davi que não tinha nenhum vigor. Mas como foi que Davi se reanimou no Senhor seu Deus? Em muitos momentos que Davi tinha passado, também momentos certamente de desânimo, de tristeza, de lágrimas, Deus o reanimou, Deus o renovou. E certamente essas lembranças do que Deus tinha feito na sua vida em situações passadas, fez com que Davi se reanimasse no Senhor.
Ele sabia que Deus estava com ele, mesmo em meio àquele caos que ele estava vivendo. Ameaça de morte, perda dos seus bens, perda dos seus familiares. Mas ele sabia que Deus estava com ele. Ele sabia que o Senhor era a sua força. Ele sabia que Deus era aquele que daria forças para ele que eram sobre-humanas, que não estava em Davi pela graça comum de Deus, mas estava no próprio Deus. Assim como o povo, quando estava lutando com os filisteus e tinha se levantado Golias, um gigante que todos temiam lutar com ele, Davi foi lá com muita ousadia, confiança em Deus, foi revestido da força que Deus lhe deu e venceu aquele gigante. E Davi aqui certamente teve a força de Deus das lembranças do que ele tinha conquistado. Não eram as experiências, mas era o Deus das experiências de Davi que estava fortalecendo a ele. Então Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Veja o que aconteceu mais adiante. Davi, ele busca o sacerdote, manda trazer a estola sacerdotal para que ele pudesse consultar ao Senhor. E no versículo 8 diz assim: consultou Davi ao Senhor. O que fazer diante das perdas da vida? Necessitamos consultar a Deus, necessitamos buscar a Deus, necessitamos nos aproximar dEle. Davi consultou ao Senhor, ele orou ao Senhor, ele colocou a sua vida diante de Deus. Irmãos, a oração ela não tem força, a oração ela não tem poder. A gente escuta muito, as pessoas falando sobre o poder da oração. A oração ela não tem poder. Quem tem poder e todo o poder é o nosso Deus. E Ele decidiu, Ele estabeleceu que age derramando poder sobre o seu povo, capacidade, força, também através das orações. E nós estamos a orar e buscar ao Senhor, consultar a Ele. E quando buscamos ao Senhor, somos revestidos de força, somos revestidos de poder, para fazer a vontade de Deus, para seguir adiante. Depois que Jesus tinha sido preso, torturado, morto, os discípulos tinham se dispersado. Depois eles se juntaram e ficaram encurralados em uma casa, presos em uma casa com medo dos judeus. Eles tinham medo de morrer, mas Jesus apareceu para eles. Muitas vezes, um espaço de 40 dias, depois Jesus foi mostrando novamente as promessas que Deus tinha feito. Jesus tinha orientado eles a irem até Jerusalém e não saíssem de lá, até que do alto fossem revestidos de poder. E a Bíblia diz que aqueles cristãos oravam, perseveravam unanimemente em oração. Aqueles que estavam cheios de temor das autoridades, do povo, de serem mortos, também de serem assassinados, viram seu Senhor ressuscitado, viram seu Senhor subir ao céu, e Ele tinha ordenado que eles ficassem lá, até que do alto eles fossem revestidos de poder. E a Bíblia diz que no dia de Pentecostes, o Espírito de Deus se derramou sobre eles. A força sobre-humana, o poder sobre-humano do Espírito de Deus, do próprio Deus, foi derramado sobre todos aqueles que estavam reunidos. E Pedro, que tinha negado Jesus com medo da morte, Pedro, que também ficou encurralado com medo da morte, agora se levanta diante de uma grande multidão que estava reunida em Jerusalém e começa a pregar ousadamente, sem temor, sem temer a morte. Os demais cristãos também testemunhavam do Senhor, pregavam a palavra do Senhor sem temerem a morte, sem temerem os homens. Eles se levantaram porque tiveram forças, poder do alto. Davi consultou ao Senhor, e isso foi o que causou o ânimo novamente em Davi. Foi ele ter consultado ao Senhor, foi ele ter buscado ao Senhor. E quando ele consultou ao Senhor, olha o que ele diz no versículo 8: então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o rebanho, o bando,
alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Davi clamou ao Senhor, e o Senhor respondeu. Todas as vezes que nós clamarmos a Deus, com um coração humilde, com um coração quebrantado, com fé, Deus responderá conforme a sua soberana vontade. Mas queridos, diante da palavra, da promessa que Deus tinha dado a Davi, o Senhor disse para ele: persegue, porque de fato o alcançarás, vocês vão alcançar. Ele não sabia nem onde estavam, para onde tinham ido, mas Deus estava garantindo que eles iriam alcançá-los, iriam alcançar os amalequitas, juntamente com os seus familiares e os seus bens. Tantas situações que nós não sabemos nem para onde ir, como recomeçar, mas quando buscamos ao Senhor, Ele nos dá a direção, Ele é o Deus que nos guia. O salmista disse: tu serás o meu guia até a morte, porque Ele é aquele que nos guia. Eu não sei o que fazer, Deus sabe o que você tem que fazer, consulte a Ele, Ele vai orientar você. Olha, eu já não sei mais o que fazer em relação até mesmo a emprego, em relação a trabalho, em relação à minha empresa. Como eu faço para reerguer-me, para voltar? Consulte o Senhor, busque o Senhor, Ele te dará a direção, Ele guiará a tua vida. Ele te sustentou até aqui, Ele não vai deixar de sustentar você não. Então confie no Senhor, Ele vai guiar você de uma maneira sobrenatural. Veja o que aconteceu logo em seguida. Eu chamo a sua atenção aqui para o versículo 11. Quando Davi se levantou juntamente com os 600 homens e foram para encontrar, ele não sabia nem onde estavam, mas ele saiu, confiando que Deus iria guiá-los, porque Deus disse que eles os alcançaria. Então, quando ele passa agora com 400 homens, porque daqueles 600 homens, 200 deles estavam muito cansados, e chegaram até o riacho, até o rio, e ficaram lá, não aguentaram mais ir adiante para guerrear. Então de 600, agora ficaram 400, e 200 ficaram lá guardando as bagagens, enquanto aqueles 400 continuavam perseguindo, indo atrás, buscando onde estariam os amalequitas, juntamente com seus familiares e os seus bens. No versículo 11 diz assim, nós vemos a providência de Deus. Acharam num campo um homem egípcio, e o trouxeram a Davi, deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe a beber água. Trouxeram aquele homem egípcio até Davi. Aquele homem estava muito debilitado. A Bíblia vai dizer mais adiante que já fazia 3 dias que ele não comia nem bebia nada. E é interessante que eles agem com generosidade, mesmo em meio à crise, porque tudo que eles tinham lá na cidade, tinham perdido seus bens, e tinham poucos bens com eles, mas a comida e água eles compartilharam com a pessoa que estava lá necessitada. Muitas vezes nós passamos por lutas, por crise, mas tem pessoas que estão mais necessitadas que nós, e que necessitam do nosso socorro, da nossa ajuda. Esse tempo que nós estamos vivendo, nós podemos passar por situações difíceis, mas tem pessoas que estão em situações mais difíceis ainda. E quando nós, irmãos, somos generosos, nós prosperamos. A Bíblia diz que a alma generosa, essa prosperará. A alma generosa, essa prosperará. Então veja o que aconteceu aqui no versículo 12. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e 2 cachos de passas, e comeu, recobrou então o alento, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão nem bebia água. Então lhe perguntou Davi: de quem és tu e de onde vens? Respondeu o moço egípcio. Olha o que aconteceu, olha a resposta dele: sou servo de uma amalequita, escravo, de uma amalequita, e meu senhor me deixou aqui, porque adoeci há 3 dias. Aquele escravo tinha lutado com o seu senhor,
ele vai relatar aqui mais adiante, mas o seu senhor o abandonou, porque ele estava doente. Versículo 14: nós demos com ímpeto contra o lado sul dos Queretitas, contra o território de Judá e contra o lado sul de Calebe, e pusemos fogo em Ziclag. Aquele homem nem imaginava que Davi e os seus homens estavam justamente procurando os amalequitas, que tinham levado os seus familiares e os seus bens. Ele participou também da queima da cidade de Ziclag, ele participou daquele ataque. Mas olha o que acontece mais adiante, versículo 15: disse-lhe Davi: poderias descendo guiar-me a esse bando? Respondeu-lhe: jura-me por Deus que não me matarás, nem me entregarás nas mãos de meu senhor, e descerei e te guiarei a esse bando. E descendo o guiou. O que foi que Deus tinha dito para Davi quando Davi o consultou? Lá no versículo 8: perseguirei o bando, alcançá-lo-ei. Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás. Eles não sabiam onde estavam, mas Deus estava prometendo. Tudo que Deus promete, Deus cumpre. E muitas vezes nós nem imaginamos como Deus vai agir com providência. Que providências Deus vai tomar? E veja as providências que Deus tomou. Um escravo que tinha adoecido ficou pelo caminho, ficou com fome, com sede, 3 dias sem comer e sem beber, e justamente no caminho de Davi. Isso é coincidência, meu irmão, minha irmã? O Deus da providência tem um controle de todas as coisas, tem um controle de todas as circunstâncias, e quando nós confiamos nele, ele nos guia. Quando nós consultamos a ele, quando nós dependemos dele, ele nos guia. Confie no Deus da providência, ele vai guiar você, ele vai te dar ideias, ele vai te dar sonhos novamente, ele vai guiar você pelo caminho correto. Confie nele, busque a presença dele com todo o seu coração. Mas queridos, o Senhor ainda disse para Davi, não só que para Davi e o seu grupo iria alcançá-los, encontrar a eles, mas também o Senhor disse: e tudo libertarás. Deus estava garantindo para ele a vitória, e de que ele iria trazer de volta os familiares e os bens, tudo. O Senhor ia dar de volta tudo para Davi. Davi consultou ao Senhor. Deus, irmãos, é especialista em restaurar as nossas vidas, em mudar o quadro, em mudar a situação. Ele é especialista nisso. Veja o filho pródigo que tinha tudo com o pai, se afastou do pai, abandonou o pai, desperdiçou tudo de maneira dissoluta, pecaminosa. Quando ele regressa com o coração arrependido para os braços do pai, o pai lhe dá tudo de volta. E sobretudo, melhor de tudo, era a presença do pai. Lembremos-nos de Jó. O Senhor permitiu que Jó passasse por toda aquela provação, que Jó passasse por toda aquela luta, e Jó perdeu os seus bens, perdeu os seus filhos. O que foi que Deus fez? Deus restaurou tudo. Deus deu a Jó não só o que ele tinha antes em relação aos bens, mas deu em dobro tudo o que ele tinha. Que não é teologia da prosperidade não, irmãos, mas nós cremos num Deus da providência, num Deus que muda situações, num Deus que muda realidades. Então, queridos, a palavra do Senhor garantiu aqui para Davi, e Davi confiou que não só os alcançaria, iria encontrá-los, mas que também venceria aquela guerra e traria de volta tudo. E foi isso que aconteceu. Deus fez com que eles pudessem encontrar aquele bando. Houve luta,
Eles lutaram, eles guerrearam. Veja aí, versículo 16, diz assim: e descendo guiou, eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Os amalequitas estavam lá festejando, talvez muitos deles até embriagados, festejando por todo o despojo, tudo que eles tinham levado. Possivelmente, como acontecia naquela época em muitos povos, eles tanto escravizavam aqueles que eles levavam, como vendiam como escravos para outras nações. Talvez os filhos daqueles homens, as mulheres daqueles homens seriam vendidos como escravos para outra nação. Festejando. E justamente naquela situação, Davi, com apenas 400 homens, foi lá e lutou contra eles. Versículo 17 diz assim: feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte. Veja só, irmãos, eles tinham passado 3 dias caminhando até chegar a Ziclag. Chegando lá, a cidade estava queimada, ferida, queimada, o povo tinha sido levado, os familiares, os bens. Eles caminham novamente, e quando chega aqui ainda lutam. Olha só, no versículo 17: feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços, que montados em camelos fugiram. Eles mataram a todos ali, e 400 moços montados em camelos dos amalequitas fugiram. Deus deu para eles ali uma força sobrenatural, uma capacitação, para que eles se levantassem, para que eles lutassem. E diz ainda assim: assim Davi salvou tudo quanto havia tomado. Os amalequitas também salvou, dos amalequitas também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos nem as filhas, nem um despojo, nada do que ele lhes havia tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Tudo Davi tornou a trazer. Interessante que Davi, amados irmãos, foi aquele que o povo queria matar. O próprio povo que estava com ele queria matar. E aqui a Bíblia diz que foi Davi. Claro que os outros servos lutaram também, mas Deus exaltou Davi. Foi Davi quem Deus levantou. E devemos, queridos irmãos, compreendermos que para vencermos diante das perdas da vida, necessitamos nos levantar. Davi, como está no versículo 8, ele se reanimou no Senhor seu Deus. O Senhor deu novo ânimo para ele. Davi consultou ao Senhor, confiou no Senhor, se levantou e foi guerrear. Se levante no nome de Jesus. Se levante na força do Senhor. A Bíblia diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Se levante nele, não fica aí prostrado. É necessário vivermos o luto. É necessário o processo do luto, mas o luto não pode ser eterno. Tem muitas pessoas que precisam de você. Tem muitas pessoas que estão do seu lado. Se levante disso. Deus é o Deus de toda consolação. Ele compreende a sua dor, Ele compreende as suas lágrimas, Ele compreende o que você passa, os seus sentimentos, as suas emoções. Mas Ele é aquele também que nos levanta. Davi chorou juntamente com os homens ali, até não terem mais forças para chorar, mas ele não continuou lá, prostrado. Ele se reanimou no Senhor, ele consultou ao Senhor, ele confiou em Deus e se levantou. Se levante no nome de Jesus. Se levante no nome de Jesus. Diante das perdas que você tem tido, e talvez você tenha lamentado tanto, porque isso vai acontecer justamente comigo, justamente com a minha família. Reaja, busca o Senhor. Ele é poderoso para levantar você. Ele é poderoso para te dar poder, graça, para você seguir adiante. Busque o Senhor, não fica aí prostrado, se lamentando, mas confie nele, dependa dele. Lute, se levante e lute.
nós não estamos sozinhos para lutar, o Senhor está conosco. Lute no nome de Jesus, lute por aqueles que estão do seu lado, lute com aqueles que estão do seu lado. Deus nos dá novas forças, dependa de Deus, consulte a Deus, levante e lute no nome do Senhor Jesus. Creia nisso, creia nas promessas de Deus. O mesmo Deus que ouviu o clamor de Davi, que ouviu a oração de Davi, que estava ali com um coração dependente, foi o Deus que o guiou de maneira sobrenatural. Foi um Deus que deu uma vitória para eles também de maneira sobrenatural. Eles seguiram adiante, eles trouxeram de volta. Você já imaginou Davi vindo com as suas mulheres, os seus filhos e filhas, juntamente com os servos ali, e voltando e regressando à cidade? A cidade estava em ruínas, mas o que tinha mais valor não eram coisas, eram pessoas. Muitas vezes nós supervalorizamos coisas em detrimento das pessoas. Quantos brigam por conta de herança? Quantos disso? Atitude em Davi. Lembremos-nos que Davi saiu com 600 homens para lutar, para perseguir os amalequitas, mas 200 deles, de tão cansados que estavam, não puderam prosseguir, e ficaram lá do outro lado do rio com as bagagens, até para que os outros pudessem lutar mais livremente, pudessem caminhar mais livremente, sem embaraço. E quando regressaram, Davi foi lá e os saudou com alegria. Estava trazendo as mulheres e os filhos da... Então alguns homens ali, daqueles 400, filhos de Belial, pessoas egoístas, pessoas que só pensam em si mesmas, elas agora contestaram Davi e disseram: olha, eles não foram, é justo que dê para eles dos despojos, entrega as mulheres deles, os filhos deles, que vão embora. Pessoas totalmente egoístas, mesmo em meio a situações difíceis, como nós encontramos. Mas Davi disse: não, isso não é justo. Igual será a parte dos que ficaram, assim como dos que foram. Eles ficaram aqui guardando as bagagens, eles não foram, exaustos e cansados que estavam. E eles tiveram naquele momento dar ouvidos a Davi. Era Deus cuidando da vida daqueles que estavam cansados. Irmãos, nem todos têm a mesma resistência. Nós não podemos julgar as pessoas, condenar as pessoas, porque elas não correram como nós corremos, porque elas talvez não tiveram o mesmo ânimo, a mesma força que tivemos em alguma situação. Devemos antes estender a mão, devemos antes agir com misericórdia, devemos antes agir com generosidade. Foi isso que Davi fez, tanto com aquele servo escravo egípcio, como também com aqueles 200 homens. Ele deu despojos para eles também, porque eles não pegaram ali somente os despojos deles que os amalequitas tinham levado, mas todos os despojos que tinham os amalequitas, porque eles tinham vindo de outros ataques, de outras guerras na região de Judá. E não só isso, Davi também, quando ele chegou lá, ele distribuiu ainda com os líderes das cidades de Judá, que também tinham sido saqueados. Ele vai lá e distribui para eles bens. Um homem que não tinha um coração nos bens, um homem que não tinha um coração nos prazeres desse mundo, um homem que tinha um coração totalmente em Deus, um homem que era generoso. E por isso também Deus abençoou tremendamente a vida de Davi, porque ele tinha um coração generoso. Deus também nos chama, irmãos, a termos um coração generoso. E é interessante, perdas da vida. Nós perdemos muitas vezes algumas coisas, outros perdem muitas coisas, outros perdem tudo, porque partiram dessa vida sem Cristo. Perdeu tudo, perdeu a oportunidade que tinha de ter se arrependido dos seus pecados e ter entregado sua vida a Jesus enquanto havia tempo. Mas enquanto estamos aqui, se estamos aqui, ainda temos como socorrer aqueles que necessitam.
ainda temos como socorrer, ainda temos como ajudar. A luta continua e nós devemos compartilhar daquilo que Deus tem nos dado. Um coração generoso agrada a Deus. Um coração generoso, uma alma generosa, como falei aqui, prospera, é abençoada. E para terminarmos aqui, lembremos-nos que Davi, diante de toda aquela perda, ele chorou juntamente com os homens até não terem mais forças para chorar. Mas depois ele estava voltando com as mulheres, com os filhos e filhas, com muitos bens, muito rico, muito abençoado. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. É o Deus que muda as circunstâncias, é o Deus que muda as situações, é o Deus que faz a tempestade passar e o sol brilhar novamente. Louvado seja o nome do Senhor, a Ele a glória para todo sempre. Portanto, se reanime no Senhor, consulte ao Senhor, busque ao Senhor, confie nele, se levante e lute com o Senhor ao seu lado. Lute no nome de Jesus. Não fique preso ao passado, não fique preso às perdas, mas confie no Senhor. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Vamos orar ao nosso Deus. Coloque a sua vida diante dele, que essa palavra tenha reanimado o seu coração, tenha reanimado a sua alma, tenha reanimado a sua vida, a sua família, que você possa se levantar no nome de Jesus. Vamos orar. Bendito Deus, exaltado seja o teu nome. Tu és a fonte inesgotável de força, de poder, de graça, de sabedoria. Louvado seja o teu nome, Senhor. Tu és aquele que nos dá um novo ânimo. Tu és aquele que derrama graça sobre as nossas vidas e nos fortalece para irmos adiante, para não temermos, para não nos rendermos diante das situações difíceis. Ó Senhor, no nome de Jesus nós buscamos ao Senhor, que sejamos, ó Deus, todos nós reanimados em Ti, que possamos, ó Deus, buscar ao Senhor, confiar em Ti, ouvir a Tua palavra nos fortalece, a Tua palavra nos renova, e nos levantarmos e lutarmos, Senhor. Enquanto estamos aqui, é tempo de luta, é tempo, Senhor, de vencermos com o Senhor, para o Senhor e pelo Senhor. Glórias sejam dadas a Ti. Abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja, no nome poderoso de Jesus. Amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor.